Querido, eu amo tanto a visão desse ministério, eu amo tanto esse ministério, amo a nossa liderança e tudo aquilo que de alguma forma nós somos ensinados. Nós tivemos reunião de pastores esses dias, reunião de supervisores, a de pastores nós fomos até Campina Grande, e nós tivemos a reunião de supervisores, de supervisão agora, sábado passado, né? E foi tão bom, queridos, é tão maravilhoso nós estarmos inseridos. Não é pesado, a gente tem pastor sobre nós, e nós precisamos. Sabia que você tem que dar satisfação a alguém? Não dar satisfação a alguém é perigoso demais. Amém. Eu sei que é desconfortável, mas é nesse desconforto que a gente cresce. Você já parou para pensar quão desconfortável talvez é você estar nessa igreja e fazer as coisas que a gente vai pedindo? Eu tenho certeza que assim, 1/3 da nossa igreja, e aí sendo generoso, detesta essa coisa de dar um abraço em alguém. Pastor, eu não sou do tato, eu não gosto, não gosto. Eu amo aquela pessoa, mas ela ali no lugar dela e eu na minha. Mas, queridos, à medida que você se submete àquilo que Deus dá como direção, pastor, qual é a direção que existe num abraço? Pois bem, o dia que a sua mentalidade mudar, você vai ver o que um abraço pode proporcionar na vida de alguém. Eu já falei outras vezes aqui, imagine você encharcado, molhado, porque você entrou em uma piscina. Quando a gente tem um batismo, vamos lá, a gente tem um batismo aqui, tivemos domingo passado, que noite poderosa nós tivemos, amém? Se você está aqui e a pessoa que sai do batismo vai até você e te dá um abraço, como você fica? Molhado. Se você está cheio de Deus e consciente do que você carrega, o teu abraço não é um abraço qualquer. Você transmite a vida de Deus que está em você para outro. Amém? E, queridos, eu tenho experiências maravilhosas com abraços. Eu tenho até com olhares, mas vamos ficar no abraço. O olhar é um outro estágio, a gente vai ministrando a vocês pouco a pouco. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em maio. Em maio nós celebramos 10 anos. Amém? Eu quando paro para pensar no que nós já vivemos, é até emocionante falar. Amém? Se você chegou nessa igreja, nesse estágio, como ela é e está aqui, você vai viver e viveu muitas coisas, experimentou muitas coisas, mas essa igreja tem uma história, tem um legado, ela tem coisas que foram vividas no passado mesmo, e em todas elas nós vimos a mão do Senhor sobre nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho algo no meu coração, quero que você feche os seus olhos. Papai, eu te dou graças pelo privilégio de estarmos reunidos. Somos a tua igreja, o teu corpo sobre a terra. O Senhor é o nosso cabeça. E o corpo não faz o que o cabeça mandou fazer. Nós não fazemos ao contrário à tua ordem. E nós temos prazer nisso. Nós temos prazer em nos reunir, em congregar, entregar o nosso culto racional ao Senhor e receber a porção que o Senhor tem para nós. Nós não saímos daqui essa noite sem receber do Senhor aquilo que o Senhor tem designado a cada um de nós, Pai. Embora estejamos no coletivo, e a coletividade é a maior unção que nós podemos usufruir, participar, o Senhor fala conosco de maneira individual, única, singular, e como o maior interessado em se revelar a cada um de nós, eis-nos aqui. Eu declaro corações abertos para receber a boa semente da Tua palavra. Eu declaro ouvidos atentos à Tua instrução. Nós não saímos daqui da mesma forma, Pai. A Tua unção despedaçando todo jugo, todo sofisma, todo engano, toda altivez, e nós nos colocamos nesse lugar de submissão à Tua palavra, nos rendemos ao Teu senhorio, à Tua instrução, iremos provar os benefícios de sermos filhos obedientes, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Queridos, eu quero começar com um versículo, embora eu tenha dado uma versão diferente para o pessoal da mesa. Eu quero ler Isaías 1:19. Isaías 1:19 na versão NVI diz assim. Pronto, está aqui. Você consegue ler comigo? Eu vou contar até 3, a gente lê o tema, pode ser? 1, 2, 3. Oh. Aleluia, aleluia.
Sabia que Deus não tem amor? Vou repetir. Deus não tem amor, Ele é amor. Então eu não consigo destacar o amor de quem Deus é, porque Deus é o próprio amor. Amém? E eu, há um tempo atrás, me peguei conversando com o Senhor. Como eu posso dar amor a alguém que é o próprio amor? Você conhece alguém que é rico, e aí essa pessoa faz aniversário e você não sabe o que dá para ela? E você fica, mas ela tem isso? Não, mas eu pensei em dar isso, e disso eu vi todas as cores na casa dela. Não é interessante? Oi? Já tem gente fazendo propaganda da empresa. Se você conhece alguém que é muito rico e tem tudo, procure-nos e você pode presentear. Mas queridos, falando de maneira natural, nós ficamos pensando mesmo a respeito do que podemos dar para alguém que aos nossos olhos tem tudo. E aí é óbvio que a pessoa que tem tudo, ela pode sim se agradar com algo feito por você, com algo que você pensou, ou com um presente ainda muito abaixo do valor que ela costuma comprar as coisas, porque é um gesto de carinho, de amor teu para com ela. Eu não estou falando que você não deve presentear quem tem muitas coisas. Amém? Não sai daqui falando, amor, o pastor falou, esquece. Então para fulano a gente não dá mais nada. Não é isso. Mas queridos, Deus é o próprio amor, e o meu e o seu amor a Ele não pode ser, e a Bíblia deixa muito claro isso. Não é a sua declaração de amor ao Senhor, não é você gritar, eu te amo Jesus. A sua declaração de amor não é você cantar durante o louvor músicas que você ama Ele, porque Ele mesmo repreende os fariseus, enquanto Ele esteve nessa terra, dizendo, vocês estão dizendo Senhor, Senhor, vocês estão com os seus lábios me honrando, mas o coração de vocês está distante. Vocês estão com o lábio de vocês, todos que olham para as suas declarações estão vendo, uau, como eles honram, como eles amam a Jesus, mas eu conhecendo os seus corações, hipócritas. Amém? Então a minha e a sua declaração a Deus não é você dizer, Senhor, eu te amo. A sua prova de amor ao teu Deus é a tua obediência. Você não precisa nem dizer que ama a Deus. Se você obedecê-lo, Ele sabe que o teu amor é real. Amém? Mas eu quero ler com você esse texto, e a gente vai falar um pouquinho essa noite a respeito disso. Isaías 1,19 diz assim, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha que interessante, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra, os melhores frutos dessa terra. Querido, Deus criou a terra, Ele sabe como nos surpreender, Ele sabe como dar a nós as melhores coisas, mas Ele não condicionou isso à vontade dEle, ou melhor, Ele deixou a vontade dEle no automático. A vontade dEle está estabelecida, Ele diz, eu quero. A grande questão é, você quer? E como eu sei que eu quero? Você está disposto a obedecer? Porque se você estiver disposto a me obedecer, eu te garanto, vocês irão comer os melhores frutos dessa terra. Amém? Agora, querido, preste atenção, porque nós podemos, e aí talvez por falta de maturidade, a gente pode pensar que comer os melhores frutos dessa terra é eu andar de Ferrari, é eu andar de helicóptero, é eu de fato comer as frutas, só as frutas que tem no Mercadão. Porque se eu não comer as frutas que tem no Mercadão, eu não estou comendo as melhores frutas. E entenda, querido, viver uma vida de obediência ao Senhor vai te livrar de comer frutas não tão boas. Poxa vida. Nós vamos ver pessoas que obedeceram ao Senhor e ainda assim elas passaram por situações, nossa, mas assim, quem obedece passa por isso? Pastor, então qual é a vantagem de obedecer? Primeiro que eu e você não devemos obedecer ao Senhor por conta do que Ele pode nos dar. Eu obedeço ao Senhor por conta de quem Ele é.
e o que Ele já proporcionou. Queridos, de verdade, se eu e você fôssemos ser racionais e maduros espiritualmente, Deus não nos deve nada. Se daqui para frente Deus não fizesse mais nada por nós, nós ainda deveríamos Ele. Agora esse é um papo para gente grande, porque eu ainda atribuo a bondade de Deus a eu trocar de carro ou de casa. Eu ainda atribuo a bondade de Deus a eu sair do lugar em que eu estou. Agora, querido, preste atenção, porque a Bíblia nos repreende. Quando eu busco essas coisas, a Bíblia está dizendo que eu sou semelhante aos pagãos, semelhante àqueles que não têm a Cristo, porque também buscam essas coisas. Então Deus, pastor, eu estou vendo uma contradição na sua ministração. Não, ela não existe. A grande questão é que eu e você não buscamos essas coisas. Mas a Bíblia diz que quando eu obedeço, ou quando eu busco o reino, quando eu entendo o lugar em que eu estou inserido, todas essas coisas me acompanhariam, todas essas coisas me seguiriam, todas essas coisas me aconteceriam. Porque, querido, eu posso te assegurar, um filho de Deus obediente a Ele não passa por provação sozinho. Ai, pastor, achei que você ia falar que não passa por provação. Não. E essa é a questão. É ter ao seu lado Deus de todas as batalhas. Você já parou para pensar que o Salmo 23 ele não diz? Ele poderia dizer, está caindo todo mundo, está morrendo todo mundo e você está passando do outro lado. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Querido, pega a sua Bíblia, vai pesquisar, acha um versículo que a Bíblia está dizendo que Deus é fiel a você. Não existe. A gente canta, eu cantava, Tu és fiel, Senhor, e a gente canta, fiel a mim, e a gente vai com essa, né, era um hino bonito, e tocava na harpa, e todo mundo cantava, e eu lembro que era a harpa, e toda a igreja cantando, fiel a mim. E aí você sai com a ideia, queridos, a Bíblia não diz que Deus é fiel a você, a Bíblia diz que Ele é fiel à palavra dEle, e Ele vela para cumpri-la. Agora, quando que eu usufruo do que a palavra me assegura? Quando eu ando nela. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, aleluia, aleluia. Jesus diz, não precisa abrir, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Presta atenção, olha isso. Olha que afirmação e que texto poderoso. Porque ele está dizendo, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, obedece aquilo que eu peço, obedece as minhas instruções. E aquele que me ama, aquele que me obedece, será amado de meu Pai, e eu também o amarei. E ele não para aí, seria maravilhoso só ter a consciência, a convicção que somos amados por Deus. Mas o texto continua dizendo, eu o amarei e me revelarei a Ele. Aquele que obedece tem revelações do Pai que os obedientes não têm. Aquele que obedece tem do Pai o que o outro, o que não quis obedecer, não vai ter. E talvez está do lado de cá, olhando para aquilo, dizendo, como ele sabe essas coisas de Deus? Como ele conhece essas coisas de Deus? A mesma proposta foi feita a você. A grande questão é que um decidiu amar, e amar obedecendo, ao passo que outro só amou da boca para fora. Ele não tem de Deus a revelação que aquele que amou e obedeceu tem. A palavra que está segurando isso, não sou eu.
A grande questão é que obediência é a maneira de eu amar ao Senhor. A minha prova de amor ao Senhor é a minha obediência. É a maneira como eu vivo os meus dias. Porque não se trata de obedecer quando estão te vendo. É te obedecer quando ninguém vê. Ninguém naturalmente falando, porque Ele está te vendo o tempo todo. Jesus faz uma afirmação interessante, ele diz, Jesus disse a todos em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aí se você não tem entendimento, você diz, é isso. O sofrimento que eu passo é a cruz que eu estou carregando. Né? Tem brincadeira, a gente dizendo, eu devo ter colado chiclete na cruz, eu devo ter feito alguma coisa, porque, meu Deus, que cruz é essa que eu carrego? Sabe qual é a cruz bíblica que eu e você carregamos? Morrer para você mesmo. Não é nenhuma outra dificuldade, a não ser mortificar a sua carne fedorenta. E aí talvez seja difícil mesmo. A grande questão é que eu e você não mortificamos a nossa carne na força do nosso braço. Nós mortificamos a nossa carne nos enchendo do Espírito. O caminho não é eu combater, não é eu me chicotear, dizendo não vai mais fazer, não faça. Não, é ainda que eu esteja fazendo, deixa eu me alimentar, porque quando eu estiver forte nisso, isso perde o prazer. A Bíblia conta a história de dois homens, de dois filhos, que o pai pede algo. Você já viu essa história? Jesus está narrando, e ele conta. Um homem tem dois filhos, ele pede para um filho fazer algo, e o filho diz, eu não vou fazer nada. E o outro diz, claro que eu vou fazer, pai. Então ele diz que tempos depois, aquele que disse que não ia fazer, fez. E o que disse que faria, não fez nada. E ele pergunta para as pessoas que estão ouvindo ele, quem agiu certo? E todos respondem, o que fez, mesmo dizendo que não faria. Ele diz, pois bem. E aí ele ensina justamente o que eu estou falando aqui. Ele diz, não adianta você fazer bonito na minha frente, ou fazer de bonito para os outros, dizendo, conte comigo, Senhor. Se ele sabe. O problema é que a gente ainda quer impressionar muito quem está do nosso lado, quando a gente só tem que impressionar um. E eu só impressiono esse um através da minha obediência. Você não foi chamado para impressionar ninguém. Agora, querido, eu tenho meditado a respeito de algumas coisas. Você não tem noção, e eu posso te assegurar isso, você não tem noção do poder de abrangência em testemunho ou influência que a tua obediência pode causar. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ela me falou, estava orando. Eu estava orando ao Senhor, e ela disse, Deus me falou, assim como a obediência do pastor Lucas, intervindo para Arujá, trouxe as pessoas que estão aqui, a sua obediência vai fazer com que a sua família viva o que eu tenho para vocês. Se Deus precisar contar com a tua obediência, para alcançar os da sua casa, para alcançar os da sua rua, os do seu trabalho, Ele consegue alcançar ou Ele não vai ter lugar lá? Eu vou contar esse testemunho, sou eu que estou com o microfone. Eu estava ministrando para os jovens dessa igreja. E então, enquanto eu falava, eu disse para uma jovem que estava lá, eu disse, você, apontei. Eu disse, você pode levantar e dar um grito? E a pessoa fez, eu? Eu disse isso, você pode levantar e dar um grito? Eu? Você quer que eu levante e dê um grito? E assim. Eu disse, você pode levantar e dar um grito? A pessoa fez. E então eu parei. Mas o que eu disse àquelas pessoas, eu quero repetir a vocês. E talvez eu pudesse ter pedido isso para você hoje aqui. Ok? É um pedido lícito? A grande questão é que você poderia não fazê-lo, como aconteceu naquela ocasião. E então eu disse, se você não está disposta a obedecer uma instrução que foi dada no microfone, e se você levantasse e desse um grito, ninguém ia achar que você era louco.
Todos ouviram a instrução. Ok? Todos ouviram a instrução. A grande questão é que, mesmo que todos saibam que o que você fosse fazer não era loucura, você não quis obedecer. O que me garante que você vai obedecer a Deus quando só você ouvir a informação? E aí a gente volta para o início. Se eu tenho dificuldade de obedecer um abraço que o pastor pediu no microfone para todo mundo, se eu tenho dificuldade de obedecer a instrução de um abraço, por que você acha que quando você for orar para alguém no metrô, você vai? Você não vai. Esquece. Você se ama demais para submeter a instrução que vai te fazer passar vergonha. E você não entendeu ainda que você é um morto andando sobre a terra. Morto não tem vontade, morto não tem reputação, morto não tem o que vão pensar de mim, você morreu. A grande questão é que eu sou um morto muito cheio das minhas razões. Você precisa morrer de vez. Agora, querido, a vida de obediência ela é gradativa. Você vai crescendo no seu nível de obediência. Você vai crescendo, porque você obedeceu num pouco, você pode obedecer depois, e mais, e mais, e mais. É assim que funciona. Eu não sei quantos de vocês souberam, mas eu ganhei um carro, há uns dias atrás, num culto aqui. Aí eu estava conversando com algumas pessoas. Agora, querido, talvez você não conheça a vida do irmão que deu o carro. E talvez você, por não conhecer, diz, uau, que atitude louca, que coisa grande. Ninguém começa grande assim, querido. Todo mundo começa pequeno. E porque você vai sendo fiel naquela pequena instrução, na pequena instrução, na pequena instrução. Quando acontece algo maior, todos dizem, nossa, do nada, do Neida. Não, do Neida para você. Eu tenho uma caminhada de obediência, eu tenho um histórico de obediência, eu tenho uma vida de obediência. Eu estou dando um exemplo porque foi público. Mas, querido, olhe para essa igreja. Essa igreja não teria acontecido, nós não estaríamos aqui, se não fosse por passos de obediência. Olha para a palavra de Deus, o que homens e mulheres viveram. Agora você precisa compreender, obediência para Deus é algo sério, porque é a única forma de Deus te alcançar, de Deus poder fazer por você. Eu trouxe aqui, eu gosto desse exemplinho para você entender. O senhor já faz propaganda também. Querido, é exatamente assim a vida com o Senhor. Você já me viu fazendo isso? Quando eu obedeço ao Senhor, eu posso estar onde eu for, onde quer que eu esteja. Se eu estou andando em obediência, eu estou guardado, eu estou blindado, eu não estou sozinho. Onde quer que eu vá, Ele me acompanha, porque eu estou aqui, ó. Esse é meu lugar de segurança. O meu lugar de segurança é a obediência. A grande questão é que a gente quer viver o que Deus prometeu. A gente quer viver as promessas do Senhor. A gente quer viver aquilo que Ele mesmo desejou para nós, na nossa vontade. Então a gente diz, por que eu não estou vivendo? Por que não está acontecendo? Por que não? Tudo que eu preciso fazer é obedecer ao Senhor. Porque Deus não vai negociar com você, querido. Deus não vai fazer, e a gente está errando nisso. A gente quer ter planos, e a gente diz, Senhor, abençoa os meus planos. Eu tive uma ideia maravilhosa, Deus abençoe. Ele diz, por que você não vai para o meu plano? E aí você vai ver como o meu plano era melhor que o seu. Agora não dá, querido. Essa é a vida que agrada ao Senhor, porque é nesse lugar que eu vou, é nesse lugar que eu vou provando que amo Ele. É nesse lugar que eu vou provando que amo Ele, e Ele vai mostrando que me ama e se revelando a mim. Então as pessoas podem olhar e dizer, mas você não pode nada, você não faz nada. Mas, querido, esse lugar é um lugar de tanta abundância, é um lugar de tanta revelação, é um lugar de tanto prazer. E foi esse o lugar que Deus nos chamou para viver.
não é longe daquilo que Ele nos instruiu, mas dentro, obedecendo a todos os seus comandos e caminhos. Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Agora, querido, preste atenção, pode pegar isso aqui. A Bíblia diz que quem governava sobre Israel era Deus, por intermédio de seus profetas. Amém? Desafinei. Amém, amém. E então o povo de Israel olha para os países vizinhos, e eles então querem um rei. E eles começam a pedir um rei para o profeta. A gente quer um rei. O profeta Samuel fica chateado com aquilo, porque ele se sente rejeitado, uma vez que ele era a voz de comando para o povo. Então Samuel se entristece e Deus conforta Samuel, dizendo: Samuel, fica tranquilo, não foi a vocês que eles rejeitaram, foi a mim. Uau! Foi a mim que eles rejeitaram, eu vou dar um rei para eles. Mesmo não sendo a vontade de Deus, Deus levanta um rei porque era o que o povo queria. E Deus levanta um rei segundo o coração dele, querido. Sabia disso? Sabia que Saul foi aprovado por Deus para ser rei de Israel? Deus encontrou em Saul caráter suficiente para reinar o povo dele? Vocês estão em dúvida? Só porque ele errou lá na frente? E é essa a questão. A Bíblia diz que Saul foi aprovado por Deus para governar. E aí quando ele é levantado para ser rei, é bonito o discurso dele. Porque ele diz: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu não me vejo liderando sobre Israel. Eu não me vejo nesse lugar. Mas então o profeta diz: é você o rei. Ele governa bem por um período, e depois ele começa a corromper o coração dele. E querido, você vai ver Saul reinando, e o mesmo Deus que levantou Saul, rejeitou Saul, justamente porque ele desobedeceu ao Senhor. No Novo Testamento, Deus não te rejeita, porque a obra redentiva de Cristo Jesus, Ele te amou antes de você querer amá-lo. É interessante pensar que ainda que exista alguém lá fora que se diga ateu, que não acredita em Deus, ou que xingue Deus, Deus amou ele. Isso pode agredir os nossos ouvidos. Como pode alguém falar mal do meu Deus? Mas se você pudesse ouvir Deus dizendo, Ele dizer: e eu morri por ele, filho. E eu também amo ele, assim como eu amo você, e quero alcançá-lo. Amém? A grande questão é que o rei Saul, por pressão, por conta de sucumbir mesmo às coisas, Deus dá um comando para ele, ele vai lutar contra os amalequitas, e Deus diz para ele: destrói tudo. Ele se achou um pouco melhor que Deus, e ele não destruiu tudo. Então ele desobedece ao Senhor, e ele é repreendido pelo profeta. Eu sei que as coisas foram acontecendo, querido. Saul não foi rejeitado porque ele errou uma única vez. Saul foi rejeitado porque ele permaneceu nesse lugar, onde ele não considerava mais o que Deus falava. E se você parar para pensar sobre isso, é exatamente o que aconteceu no Éden. É exatamente o que aconteceu. Deus dá uma instrução para Adão e para Eva: não coma, não coma. Então a serpente vem e diz: o que foi que Deus disse? E ela diz: a gente não pode nem tocar. E aí já começou uma conversa estranha. Porque Deus havia dito que se eles comessem, eles certamente morreriam. Vai ler a sua Bíblia. E quando a serpente vem tentar Eva, ele diz exatamente o contrário do que Deus havia dito. Não, pode comer, é certo que você não vai morrer. Então, peraí, Deus diz que se eu comer eu morro. A serpente, o diabo vem e diz que se eu comer eu não morro. O que a desobediência foi? Não por fé, não dar crédito ao que Deus tinha dito. Então Deus diz uma coisa, o diabo diz outra. O diabo está sabendo mais do que Deus, é por isso que eu desobedeço.
A sua obediência, a sua desobediência, é fruto de você achar que sabe mais que Deus. É de não ter fé naquilo que Deus falou como sendo a verdade absoluta da sua vida. Porque Saul foi brincando com Deus. E olha o que o texto diz, eu quero ler para você. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que coisa séria. Isso aconteceu porque o rei precisava oferecer sacrifícios antes da batalha. E o profeta, só quem podia fazer aquilo era o profeta. E estava dando a hora e o profeta não vinha, e o povo querendo dispersar, e o povo ali pondo pressão, e eles não chega e vai, e ofereceu o sacrifício. E parecia uma coisa, porque quando ele ofereceu o sacrifício, quem chega? O profeta Samuel. E quando ele chega e vê aquilo, ele fica irado, bravo, e aí ele professa isso. Ele diz: você está dizendo que ofereceu sacrifício ao Senhor para agradá-lo? Ele diz: porventura Deus não se agrada mais da sua obediência do que do sacrifício de holocausto? Ei, era a ordem divina o holocausto, era a ordem dele oferecer oferta de sacrifício a ele. Mas ele está dizendo: você acha mesmo que fazer o que ele ama da maneira errada vai fazer com que ele ame aquilo que foi feito errado? Ele está dizendo não, porque não era essa a ordem das coisas. Quem oferece, a sacrifício é lícito, mas quem oferece não é você. Você quis fazer para ficar bem diante do povo, você quis fazer para sucumbir à pressão do povo, você quis fazer contrariando a uma ordem divina. Eu te rejeito hoje como rei. Querido, nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver homens e mulheres obedientes ao Senhor, que provaram de resultados extraordinários. Olhamos para Daniel, olhamos para os amigos dele. Eles passaram por aquilo porque eles não se submeteram, porque eles não se dobraram, eles foram obedientes, seguros, firmes. E é isso que eu e você precisamos entender. Não é porque eu obedeço que talvez eu não vá para a fornalha. Não é porque eu obedeço que talvez eu não vá para a cova. Não é porque eu obedeço que talvez eu não vou estar num barco que vai naufragar. A grande questão é que ainda que eu esteja nesse cenário, eu não posso mudar. Eu não posso sair desse lugar de segurança, que é obedecer ao Senhor. Já pensou? Um decreto agora diz para não orar. Ele vai orar, era o que ele fazia. Eu não vou deixar de orar. E porque orou foi para a cova. Mas porque ele entendia esse lugar de obediência. Não. Se você for ler a história de Daniel, quando os amigos estão diante do rei, o rei dá mais uma chance para ele, dizendo: me adorem, adorem a estátua, vou te dar mais uma chance, se vocês adorar, acabou tudo aqui. Ele diz: nós não vamos adorar. E Deus pode até não nos livrar da fornalha. Está tudo bem, eu não duvidei de quem é Deus. A gente está aqui, a gente dá uma topada no sofá, a gente dá uma topada no sofá e diz: Deus não era bom? O que aconteceu que Deus não tirou o sofá do meu caminho? A gente precisa crescer, queridos. Nós precisamos crescer e ver e compreender o caráter de Deus e não duvidar. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele é fiel para fazer valer na minha e na sua vida aquilo que Ele mesmo prometeu. Mas Ele precisa me encontrar nesse lugar de fidelidade. Ele precisa me encontrar nesse lugar de obediência. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me procurou dizendo: pastor, afastado da igreja. E ele disse: pastor,
Meu pai está passando por um problema muito sério. Será que você pode orar por ele, vir visitar ele e falar de Deus aqui para ele? Eu lembro que eu respondi, claro que eu vou. Eu vou aí, eu visito teu pai, eu oro por ele, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se a restauração do teu pai, da saúde dele, ou a morte dele for depender de você, amar e obedecer ao Senhor, seu pai vive ou morre? Ele ficou bravo comigo. E não pegou firme com Deus, não. E é disso que eu falo. A gente diz que ama. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama as pessoas que estão à sua volta, desde que isso não precise comprometer o teu bem-estar, desde que isso não precise comprometer o teu nível de obediência ao Senhor. Então será que a gente está sendo hipócrita? Será? Vamos pensar aqui. Será que a gente está sendo mentiroso? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não minto. A Bíblia diz que eu e você precisamos amar uns aos outros. Não é isso que diz? A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Mas a Bíblia não diz, não dá concessão para dizer, ame só ao pai que foi bom. Ame só ao pai que agiu bem com você. Ame só os irmãozinhos. Não. Mas a gente quer selecionar quem a gente vai amar. A gente quer não, pastor, eu falei que era azul, ele falou que é amarelo, eu não gosto de quem pensa que é amarelo. Mas quer dividir o mesmo céu? Eu não sei nem se quem pensa em amarelo vai para o céu. Olha só, o martelinho de juiz está na mão dele agora. Que responsa, hein, amigão? É você que define quem sobe e quem desce? Queria estar na tua pele não, hein? E querido, quando eu falo de nível, você nunca chega em um estágio onde você diz, eu não preciso renunciar mais nada. Eu já renunciei tudo o que eu podia. Talvez sempre vai existir uma coisinha que o seu coração se apegou de um jeitinho que não era para se apegar. E Deus diz, vamos soltar? Dá para o pai. Põe aqui na mão do pai. Você está amando demais isso, filho. Dá aqui para o pai. Sabia que isso é segurança? Eu gosto de uma frase da Ana Paula Valadão que ela dizia, toda vez que eu estou amando demais uma coisa, eu penso em dar, eu dou. Pastor, eu não cheguei nesse nível não. Pois é, por isso que eu digo que são níveis. Existia um homem, se você não sabe o nome dele, a Bíblia fala de um nome de um monte de gente, mas desse jovem a Bíblia não fala. Mas fala, querido, ele foi taxado por aquilo que ele não fez. Olha que triste. Um homem que obedecia, ele não deixou de obedecer. Um homem chega para Jesus e diz, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha isso, tivesse trilha sonora, vira um negócio de filme. Jesus diz, por que me chamas bom, se só tem um que é bom? Como eu faço? Olha que coisa, o desejo dele era lícito, queridos, a gente precisa entender isso. O desejo dele era lícito, era bonito, era agradável, estava tudo bem. Eu não acredito que ele tinha enxergado nenhum erro no coração dele ainda. Não, se ele soubesse que ele ia passar a vergonha que ele passou, ele não teria ido atrás de Jesus. Longe de Jesus, ele estava bem no conceito dele. Só que existia naquele jovem um desejo de acertar. Concorda comigo? O que é? Quem é que sabendo que está falando incredulidade vai chegar perto de alguém cheio de fé? Vai tomar uma invertida? O pessoal não chegava perto do pastor Bud, querido. O pastor Bud é o fundador do nosso ministério. Um monte de gente não chegava perto dele, até está com o coração alinhadinho. Porque se chegasse perto, ele ia dizer, ei rapaz, para de falar incredulidade. Vai falar a palavra. Agora esse jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele diz, pratica as leis de Moisés. E aí eu imagino aquele jovem se inflando, aquele jovem, eu sei a vida que eu vivo. Ele vira para Jesus e diz, isso eu faço. Jesus, essas coisas eu estou fazendo.
Podia ter acabado aí, querido. Ele ia para casa saltitante dizendo, uau, eu estou agradando ao Senhor, uau, eu estou cumprindo. Mas Jesus diz, uma coisa de falta. Aí, podia ter acabado antes. E querido, de verdade, guardadas as devidas proporções, cada um de nós aqui podemos ser o jovem rico em todos os cultos. Você pode estar no culto aqui hoje, dizendo ao Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz isso, olha o que eu já fiz. Olha, Senhor, e a gente fica tentando mostrar para Deus quão obediente nós somos, sabendo que existe um nível que Ele já nos pediu e a gente está resistindo. Mas isso é conversa para gente grande. É a Clara que não divide brinquedo. É a Clara que acha que tudo é dela. É a Clara. A Luísa cresceu um pouco mais e já entendeu que em casa que tem 3 crianças tem que dividir. Você é a Clara ou a Luísa? Você ainda acha que o que você tem é seu e não divido? Sai, eu brigo! Ou você já entendeu que o que é meu vai ser teu também, afinal é o mesmo Pai? Então Jesus diz, uma coisa te falta. Vende tudo o que você possui. Dê aos pobres. E depois me segue. A Bíblia diz que aquele homem sai da presença de Jesus triste. E diz embaixo, porque possuía muitos bens. Quero dizer, a gente pode conjecturar de muitas formas. Lendo as passagens bíblicas, você vai ver que Deus não tem problema. Jesus não tinha problema com quem tinha dinheiro, com quem tinha recursos, com quem tinha bens. Esse nunca foi o problema de Jesus. O problema é com quem tinha isso no coração, ou quando essas coisas possuíam a pessoa. Amém. Talvez se aquele homem tivesse a liberalidade no coração dele, Jesus nem tinha dito isso para ele. Você está aqui? Ou talvez se ele dissesse lá, tá bom, eu vou sair, Jesus ia dizer, ei rapaz, eu já entendi, me segue. A gente vai precisar desse recurso para o avanço do reino. Por que não? Eu gosto de uma frase do Miles Monroe, que diz, Deus pede Isaac para Abraão. Então, do lado de cada montanha tem um pai que conhece o seu pai, é Deus que conhece, é Abraão que conhece a Deus, que pega na mão de seu filho e diz, vamos filho, para onde? Para um monte. O que vai acontecer lá? Abraão sabia. Então ele caminha com Isaac, e do outro lado da montanha caminha o cordeiro. No lugar da obediência, ambos se encontram. Se Abraão no meio do caminho desiste e volta para casa, ele volta para casa pensando que Deus queria matar o filho dele. Mas porque ele foi obediente até o final, ele diz, Deus só queria ver o meu coração. Eu estava lembrando esses dias, nós temos um ventilador no teto da igreja, talvez você não tenha visto. E nós temos agora até mesmo algumas placas acústicas. Eu sei que nós estávamos na igreja e nós estávamos crendo para ter o ventilador. Eu falo que é de degrau em degrau. A gente hoje tem ar, tem espumas, tem um monte de coisa, mas a gente creu para um ventilador de 14 mil. Tem noção? A gente fez no segundo prédio uma contagem. A gente ia mudando o número de acordo com a arrecadação. Ei, foi de degrau em degrau. Amém. E nós estávamos em um culto e nós estávamos falando do ventilador. E então um casal da nossa igreja, que estava passando por um aperto financeiro, queridos. Eles estavam passando por uma situação financeira terrível. Então eles conseguem um empréstimo, acho que de 5 mil reais ou 7 mil reais, eu não me lembro. Eles conseguem um empréstimo. E eles conseguem esse empréstimo na sexta-feira, para pagar as dívidas na segunda. Só que entre a sexta e a segunda tem um culto. E eles vieram para o culto. E nós estávamos, não lembro o que foi ministrado, eu não sei como foi que aconteceu, eu sei que esse casal, o homem me procura aos prantos, dizendo, pastor,
Deus me mandou dar o restante do ventilador. Aos prantos. Ele pegou o dinheiro para pagar a dívida, pastor. Mas ele veio dar o dinheiro. Eu sei que ele chegou aqui dizendo, Deus falou comigo, eu não vou resistir, o dinheiro do ventilador chegou. E foi o tempo dele voltar para o lugar dele. Uma pessoa veio e disse, pastor, olha o seu telefone, seu celular. E quando eu olhei o celular, o dinheiro já estava na conta da igreja. Eu virei para o casal e disse, ei, não precisa do dinheiro mais não. Você está aqui? Deus sabia que o dinheiro nunca seria o deles. Eles não sabiam. Mas Deus queria saber onde estava o coração deles. E aí você pode dizer, então é assim que funciona, eu finjo que dou. Então eu vou aqui e digo, Senhor, está vendo aqui? Senhor, aqui Senhor, eu pondo aqui, Deus, Não, querido, não é assim. É a realidade do teu coração, é a verdade do teu coração. A Bíblia fala que homens e mulheres estavam movidos por íntima compaixão, vendendo seus bens e colocando diante do pé dos apóstolos. Só que teve um casal que viu aquilo e disse, dá para a gente entrar nessa também. A gente fica bem com todo mundo, mas a gente livra o nosso. Eles fizeram isso e não deu certo não. Eles não foram obrigados a fazer aquilo, mas eles quiseram imitar pessoas que estavam com o coração real no que faziam. Ei, não se mete entre alguém que está disposto a obedecer ao Senhor, não. Não te mete a besta, não. Não cabe você lá. Não te mete entre alguém que entendeu que a maneira correta de amar o Senhor é obedecendo a Ele. E não vai medir esforços para obedecê-lo. E não vai calcular, eu vou simplesmente te obedecer ainda que isso me custe, Senhor. Porque vai te custar. Vai te custar. Obedecer ao Senhor vai te custar. Agora Deus nunca vai te dever. Você nunca vai ser mais generoso que Deus. Você nunca vai ganhar de Deus em generosidade, em amor, em fazer pelos outros o que Ele pode fazer por você. Eu repito, nós somos rios e não represa. Sonhe o sonho de outras pessoas, patrocine o sonho de outras pessoas e veja o próprio Deus bancar o teu sonho. Deus conta com você. Entenda, querido, não é porque Deus não pode fazer. É porque é a maneira que Ele quer te tornar participante daquilo que Ele mesmo deseja realizar. Deus não poderia fazer brotar, acontecer. Por que então que Ele precisa da minha oferta? Por que então que Ele precisa do dízimo? Por que quem diz que Ele precisa? Eu gosto de pensar, querido, nada do que nós vemos na palavra de Deus como um milagre que aconteceu sem uma ação do homem. Multiplicação de pães e peixes. Se você pega Jesus no deserto, o diabo chega para ele e diz, ei, por que você não transforma essa pedra em pão? O diabo estava falando alguma coisa que ele sabia que Jesus não podia? Jesus podia transformar a pedra em pão. Mas então Jesus está ensinando por 3 dias. Se a gente fosse com culto até às 10 aqui, você ia estar agoniado aí. Jesus ensinou por 3 dias. Você fica no culto 2 horas, levanta 3 vezes para ir no banheiro, 2 para beber água. Mas deixa para lá. Não sei porque eu falei isso, gente, desculpa. É que veio assim. Por 3 dias ministrando. Então ele diz, era bom a gente dar comida para o povo. O que tem aí? Um jovem tem 5 pães e 2 peixinhos. Então ele pega aquilo, dá graças e serve a multidão. Você acha que o lugar não tinha pedra? Por isso que Jesus fez isso? Um Deus que alimenta o profeta através dos corvos, bebendo água do riacho. Quando o rio seca, ele diz, ei, vai para uma viúva. Vai para uma viúva.
E não vai te faltar não, vai lá. E quando ele chega, ele pede um pão para a viúva. A viúva diz, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. A gente vai esperar morrer porque não tem mais. Ele diz, pois bem, só tem para você e para o filho? Então agora vai ter que ter para 3, faz primeiro para mim. Ei, não tenha medo de obedecer ao Senhor. Aquela mulher honrou a palavra daquele homem de Deus, e ela fez e deu o primeiro pedaço para ele. E ele diz, porque você obedeceu a palavra do Senhor, não vai faltar. Eu quero que não falte, mas eu tenho um receio. Deus, ei! Eu e você precisamos dar o material para que Ele possa fazer em nós. Eu e você precisamos dar, querido, não porque Ele não possa fazer, mas é a maneira de Deus ser participante daquilo que Deus deseja realizar. Você acha mesmo que é seus R$1.000 que faz Deus rico? Você acha mesmo que é seus R$10.000 que vai fazer? Não, pastor, sério, é sério. Aleluia. Agora nós precisamos sair desse lugar rasinho. Deus talvez sabe que Ele pode contar com você, mas até o abraço. Deus sabe que pode contar com você até ali. Mas o que Ele faz essa noite, Ele estende a mão para você e diz, ei, vamos provar de um outro nível de obediência? Ei, vamos provar de um outro nível de revelação, de amor. Você sabia que generosidade é uma coisa que cresce? Você está aqui? Sabia que fé cresce? Generosidade também. A Bíblia diz, quando ele está contando a história do homem que foi fiel, vocês ouviram a ministração? Ele diz, porque fostes fiel no pouco, ele diz, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Talvez você esteja dizendo para o Senhor, Senhor, eu poderia fazer mais pelo Senhor, se eu tivesse mais. E Deus está dizendo, você não tem mais, porque não faz com o que tem hoje. Por que você acha que Deus vai confiar mais? Alguém que não provou ser fiel quando tinha menos? Você está aqui, você está recebendo alguma coisa? Eu estou percebendo uma unção tão maravilhosa nesse lugar, querido, de rompimento mesmo, de avanço. Agora é você que entra nesse lugar, é você que entra nesse lugar onde você pode dizer para o Senhor, conta comigo. Eu ouvi um testemunho esses dias, do Luciano Subirá. Que homem necessário para a nossa geração. E ele estava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero viver coisas maiores, eu quero em Teu nome, eu quero em Teu nome. E ele falando as coisas, alguns anos atrás. E essa foi exatamente a resposta de Deus para ele. A sua oração, ela não é verdadeira, embora no teu coração possa parecer que sim. E ele disse, Senhor, eu não estou entendendo. Ele diz, eu não disse a você que sou fiel, ou coloco sobre o muito quem é fiel no pouco? Ele diz, enquanto você não for fiel às pequenas instruções que eu dou a você, você não vai provar demais de mim. Aí talvez, eu já falei que é nesse lugar que você é treinado. É nesse lugar que você é treinado. É nesse lugar que você é treinado. E de repente Deus coloca no teu coração, vai até fulaninho e ora com ele, vai até fulaninho e dá uma oferta para ele, vai até mas eu não vou,
Querido, é nesse lugar que você é treinado. É nesse lugar onde você vai e obedece sim. Eu chego em casa e a Clara vem ao meu encontro dizendo: papai, eu fiz tal coisa. E a tal coisa que ela está dizendo para mim que ela fez foi porque a Camila pediu para ela fazer. Então ela diz: papai, eu obedeci a mamãe. E eu vejo tanta alegria, ela tem tanto prazer em me contar que obedeceu a mamãe. E pode parecer infantil, afinal de contas eu usei a Clara para um exemplo ruim agora há pouco. Não foi isso? Mas querido, não existe ninguém que vai ter maior prazer em obedecer ao Senhor do que você mesmo. A satisfação, a plenitude que o teu coração é encontrado, guardado, zelado. Vai por mim. Deixe Deus poder contar com você. Você acha que talvez quando você não obedece, aquela pessoa não é atingida, ou Deus não faz por ela. A grande questão é que Deus vai levantar outro que faça. Eu me lembro quando nós éramos de Guarulhos, e as pessoas ficavam malucas, porque Deus dava a direção delas irem até uma pessoa para orar, e enquanto elas ficavam discutindo com Deus se ia ou não ia, elas olhavam para a pessoa e a Camila já tinha ido. E assim elas procuravam a Camila depois dizendo: poxa vida, Camila. Ela dizia: não, mas Deus pediu, eu fui. Eu me lembro quando Deus me deu uma direção, querido, e é por isso que eu digo que é de instrução a instrução. Eu estava em um culto com os olhos fechados, minhas mãos erguidas, e aí você pensa que mão erguida é algo que o ministro precisa pedir. Mão erguida é o que a palavra diz que eu e você fazemos, é a nossa maneira de adorar o Senhor, é a sua rendição. A grande questão é que eu quero adorar com a mão no bolso, mas eu acho que quando Deus me pedir uma coisa maior eu faço. Não faz! Vai rompendo, tire essa bigorna da sua mão e levanta. Quem que adora com o braço cruzado? Quem que adora com mão no bolso? A Bíblia não diz adore ao Senhor com as mãos no bolso. Não diz, é mãos santas, sem ira e sem contenda, rendidos, adorando ao Senhor. Mas não, é que Deus me conhece. Ele tanto te conhece que quer tirar desse lugar, porque Ele sabe, te conhecendo, que esse lugar você vai se lascar. Agora são pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas. Querido, você não está numa igreja morna, não. Você está numa igreja avivada. Aqui nós não temos repetições. Ai, faça a sua oração. Oh, não. Nós entendemos pela palavra de Deus que temos que ser fervorosos de espírito. Pastor, é que eu não sou tão assim. Então muda. Não quero mudar. Então vai para uma igreja que seja menos. Porque aqui você vai ficar incomodado. E eu quero que você entenda que o incômodo é para que você mude para melhor. Amém. Agora é nesse lugar que você rompe, querido. É nesse lugar que você rompe. Você teve alguma direção aí agora? Hã? Teve? Pastor, Deus não está falando nadinha. Será? Ou é você que está querendo se distrair para não fazer o que Ele te pediu? Hã? Nós fizemos uma viagem missionária e o Vitor disse para minha sogra, para a Elaine: eu estou sentindo no meu coração de você dar sua bota. E ela disse: que Deus não falou nada comigo, eu não vou dar bota nenhuma. E era uma brincadeira mesmo que nós estávamos fazendo. A direção não é do outro, a direção é para você. Agora pode ser que o outro chegue em você dizendo: ei, você vai resistir até quando?
Você já viu aquela ilustração da menininha que tem um ursinho pequenininho? E ela está diante de Jesus ajoelhado com um urso enorme nas costas. E então Jesus estende a mão dizendo: ei, dá seu ursinho para mim. E ela está resistindo porque ela é tão apegada ao ursinho, achando que o ursinho é o melhor que ela vai viver na vida dela. E quem olha a imagem diz: ei, entrega logo esse ursinho, menina. Dá logo esse ursinho. Tem um ursão grandão nas costas dele. O que eu e você vamos resistir? O que eu e você estamos deixando de soltar? Ou de obedecer, de fazer? Ei, se joga! Eu sei debaixo de que influência eu estou, querido. Vamos, fica de pé, fica de pé. Ei, você não é o admirador da pregação. Você não é o admirador do que acontece na igreja. Você é um filho que Deus pode contar. Vamos romper? O que você precisa fazer? Perder a reputação? Dá um grito aí então. Você precisa perder a reputação? Corre! O que você precisa fazer para morrer para você mesmo? Faça! Eu me lembro que uma vez a Camila chegou para uma pessoa e fez assim no cabelo dela e disse: ei, por que você liga tanto para a sua aparência? E por que você liga, Deus não está podendo te usar? Deixa Ele te usar. O que é que te segura ainda? Vamos! O que é que te segura? Ei, a gente está só começando o mês de maio. Você não tem noção do que a gente vai viver esse mês, não. Você não tem noção. É melhor você já se soltar. É melhor você já se livrar de coisas que podem estar te segurando. Ei, fique com o que a palavra disse a você. Fique com o que a palavra disse a você. Ei, existe um ambiente tão favorável para o que Deus deseja fazer aqui. Aproveita dessa unção. Aproveita dessa unção. Porque quando Deus pedir para você que não tiver música de fundo, que não tiver uma palavra que te incentivou antes para aquilo, você vai estar pronto para fazer.